Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre o romance mais antigo do mundo. Então, se liga aí. Bom, eu tô nessa vibe de fazer os vídeos sobre as coisas mais antigas, né? Já falei sobre o romance yaoi mais antigo do mundo. Já falei sobre a primeira história, a história oral, que você tem a documentação de ser a história mais antiga do mundo. Falei sobre a origem do hentai, né? E aqui vou falar um pouquinho sobre a origem do romance, o que se entende por romance hoje, o mais antigo romance já escrito. Esse romance também foi escrito no Japão. É interessante que a história ensinada na escola, ela é bem eurocêntrica, né? Não sei como é que está sendo hoje em dia, mas pelo menos quando eu estava lá no segundo grau, no primeiro grau, era assim, começava lá na Mesopotâmia, né? E depois ia para o Egito Antigo, depois Grécia, depois Roma. E aí caiu o Império Romano lá no século V e você ia saber da história europeia só lá no Renascimento, lá no século XIV. E ficava 1000 anos aí de Idade das Trevas, né, onde ninguém, em tese, não sabia muita coisa. Pelo menos, e era ensinado muito pouco nas nossas escolas. E aos poucos foram descobrindo bastante coisa que acontecia na Europa, nesses séculos de obscuridade aí, que a gente sequer tinha ouvido falar. As invasões vikings, por exemplo, né, no século 10, final do século 10 ali, eu nunca tinha ouvido falar na escola, né? Sempre fui ver depois que saiu o seriado dos Vikings e acabei dando uma pesquisada depois. Tem um filme que é bastante interessante, chama A Escavação. Eles falam de uma descoberta de um sítio arqueológico em Sutton Hoo. É um lugar lá na Inglaterra onde eles descobrem um funeral, provavelmente de um grande rei, não se sabe sequer o nome desse rei, onde descobriram um elmo, descobriram uma espada, o elmo até tem um bigodinho bem massa do elmo. Mas enfim, estima-se que esse barco seja do século VIII. Então nesses 1000 anos aí que a gente sequer ouve falar na escola, aconteceu muita coisa. E isso na Europa, e a nossa história, olha que a nossa história é eurocêntrica. Ou seja, mesmo na história europeia, a gente tem muitas lacunas no nosso conhecimento. Principalmente no conhecimento que é ensinado pra gente. Se for falar de história asiática, então, a gente não sabe absolutamente nada. Se for falar de história americana, né, da América, a gente só sabe a partir do momento que os europeus chegaram aqui. O que aconteceu antes dos anos do século XVI, aí, antes de 1500, a gente não sabe nada de história do Brasil, do que aconteceu antes de 1500. E com certeza acontecia muita coisa, a gente tinha muita gente morando aqui na América. Então a nossa visão da história é muito eurocêntrica, e a gente não sabe nada de história asiática, não sabe nada de história americana, a gente inclusive sabe muito pouco da própria história europeia. Então a gente vai preenchendo essas lacunas ao longo do tempo. Literatura mundial é outra coisa que foi muito pouco abordada na minha escola. Não sei como que é hoje em dia. Porém, a literatura estava sendo produzida e sempre foi produzida. Desde dos 5000 anos antes de Cristo, né, quando foi descoberta a escrita, a literatura está sendo produzida. E nesse ponto, a Ásia, né, a China e o Japão acabaram desenvolvendo o hábito de produzir literatura bem antes dos europeus. Então o primeiro romance, né, que a gente entende como o romance mais antigo do mundo, é um romance escrito no Japão no século XI, no período Heian, que chama Genji Monogatari. O período Heian no Japão foi a maior, vamos dizer, o pico da corte imperial japonesa. Foi o período onde a corte imperial mais se desenvolveu. Depois você teve o shogunato, e lá para o século XVI vai ter o desenvolvimento do shogunato, e o império vai se fortalecer de novo só lá pelo século XIX. Então no período Heian, em torno do século X e século XII, entre o século X e o século XII, foi o período de maior florescência da cultura na corte imperial japonesa. A corte imperial japonesa prezava muito por poesias, por pintura, por arte. Foi vamos dizer que o taoísmo, o budismo, eles começaram a florescer em todo o Japão. Tinha uma certa influência chinesa na própria cultura japonesa nesse período. Então foi nesse período que acabou surgindo esse romance, o Genji Monogatari, que na verdade a gente pode traduzir como se fosse o Conto de Genji. Ele foi escrito pela Murasaki Shikibu. Era uma personalidade da corte imperial japonesa. O conto, né, o livro, na verdade é um livro extenso, ele é muito difícil de ser lido, mesmo pelos próprios japoneses. Por quê? Uma das principais dificuldades do livro é que eles não colocam nomes próprios para as pessoas. Eles colocam
mencionam as pessoas pelo cargo que elas exerciam na época. Muitas frases, muitas colocações eles colocam em forma de poesia. E eram poesias que eram muito comuns na época. E às vezes eles não colocam a poesia inteira. Então, por exemplo, se eu falar aqui, em terra de cego, eu não preciso completar a frase, todo mundo já vai pensar, quem tem um olho é rei. Então, eles usavam muitas poesias que eram comuns na época e não escrevem a poesia inteira. Então, escreve o início da poesia e deduz-se que o interlocutor, né, quem está lendo vai entender o resto da poesia, porém não coloca tudo. Isso 1000 anos depois, a gente não entende nada, a gente não sabe o que está acontecendo ali. Então dificulta muito a leitura. Além disso, são mais de 400 personagens na obra. E todos os personagens eles envelhecem, né, de maneira igual e tem histórias que são relevantes para a obra, para a história principal, para o plot principal. Ou seja, é muito difícil mesmo para japoneses lerem o Genji Monogatari. E as traduções, se você pegar do japonês antigo, as traduções para o japonês atual, né, vai perder alguma coisa aí. Imagina, então vai traduzir do japonês antigo para o japonês atual e do japonês atual para o português ou para qualquer outra língua que você saiba ler aí. Vai se perder muita coisa aí na tradução. Então, para você ter uma tradução confiável do Genji Monogatari, você tem que ter eu espero que tenha muitas notas do tradutor. Mas é uma obra fundamental, até o Jorge Luiz Borges gostava muito do Genji Monogatari. E eu acho que deveria ser pelo menos ensinado um pouco da história fora desse eurocentrismo nosso. A gente tinha que aprender um pouco mais de cultura japonesa, de cultura chinesa, para a gente ter alguma noção, né, e não ficar tão perdido. Quando eu descobri que o romance mais antigo do mundo foi escrito no Japão, eu falei assim, meu Deus, sempre pensei achei que fosse na Europa ali, né, sei lá. Porque é o que nossa visão, o que nossa escola nos ensina é que tudo acontece na Europa, porque a nossa visão é muito eurocêntrica. Então acho que agora está mudando um pouco mais com o advento dos mangás, dos animes, do K-pop. Então a gente acaba que se tem descoberto mais a cultura e a história asiática. Eu acho que isso deveria ser mais ensinado nas escolas. Eu acho que as crianças deveriam saber, pelo menos saber o que existia nos outros lugares, o que estava acontecendo nos outros lugares, né? Talvez a história devesse ser ensinada assim, enquanto na Mesopotâmia estava acontecendo isso, na China estava acontecendo aquilo, na América estava acontecendo aquilo, né? Então, para a gente ter um pouco mais de contextualização e não pensar que a história que aconteceu foi só aquela coisa meio até linear demais. É isso. Então é esse. O romance mais antigo do mundo foi o Genji Monogatari. É um romance japonês, extremamente difícil de ler. Se você tiver interesse em ler, você procura aí. Eu confesso que quando eu li várias, várias revisões sobre o romance, eu acho que vou deixar isso para depois. Parece que é um romance bem difícil. É isso. Fiquem agora com o trailer da Filha do Oeste. Espero que vocês gostem do meu trabalho. Se inscrevam no meu canal. Um abraço a todos. Tudo de bom para vocês e até mais. É parte do meu livro. Tô precisando publicar esse livro.